Amém? Boa tarde, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo e a de Deus o Pai. Esse que vos fala é o seu irmão em Cristo, Douglas Ferreira. Estamos aqui para mais uma tarde com Deus, se alimentarmos daquilo que é bom. E logo eu vou estar te pedindo para estar se inscrevendo no nosso canal, dando o seu like, ativando o sininho para estar recebendo notificações do nosso canal. E você compartilha aí o vídeo com mais pessoas para estar edificando outras vidas, amém? Eu tenho um tema para ser abordado no dia de hoje, que vai te levar a pensar diferente, né? E que tema seria este, né? A atitude precipitada, né? Quantas das vezes não tomamos atitudes precipitadas, que antes mesmo, né, de tomarmos, achamos que é certo, vai dar certo, né? Achamos até que tá tudo no controle, né? E quando tomando essas atitudes, lá na frente vem as decepções, aí entra-se aquela palavrinha que a gente muito costuma dizer: se eu soubesse eu não faria, não falaria, não teria ido, né? A consequência de uma atitude precipitada, né? E lá no livro de Lucas, do seu capítulo 15, do seu verso 11, é a parábola do filho pródigo. E eu quero rapidamente estar meditando com você, porque diz assim, ó. Lá no verso 11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? Poucos, né? Poucos, eu acredito que poucos, né? São poucas as pessoas que depois de lerem essa palavra, eu acredito que ainda tem, obviamente, mas são poucas as pessoas que quando meditando na palavra, né, toma atitudes precipitadas, como nós estamos vendo aqui. É bom que você entenda que quando o filho pródigo, ele tomou uma atitude que eu acredito ser uma atitude precipitada, porque ele não se deu conta da pessoa que ele era, do lugar que ele estava, da vida que ele então tinha, né? Particularmente, falando-se a respeito da vida desse jovem, Jesus fala acerca de uma parábola, obviamente, né? Mas vai levar isso para toda a nossa vida, porque muitas são as vezes que nos deparamos com situações assim, ou a gente está vivendo situações assim, ou conhecemos alguém que está vivendo uma situação assim, né? E é muito interessante sabermos tomar a decisão correta, né? E o filho pródigo, se você parar para analisar, particularmente, ele não está se dando conta da pessoa que ele é, do privilégio que ele está gozando na casa do pai, das coisas que ele tem, né, que poucas pessoas ali teriam. Ele só vai entender que o negócio é bom quando está junto do pai, quando ele se afasta do pai. Observe-se que parte dele é a atitude, e nós não sabemos, né, quem está por detrás dessa situação, senão o adversário, né? A Bíblia até então ela não nos traz um respaldo, nós não sabemos se alguém foi ali até aquele jovem e disse para ele: ei, sai fora, né? Mas deixa eu trazer um pouco para os dias de hoje, porque é isso que está acontecendo com os nossos jovens de hoje, né? E não é só com os jovens não, pessoas mais maduras também. Muitas das vezes, por escutarmos conselho de pessoas que não têm nada de Deus, nós erramos. A atitude que deveria ser tomada certa é tomada errada. Sabe por quê? Pelo conselho errado. Atitude errada. Da pessoa errada. Para analisar que o filho pródigo toma uma decisão que ele não está sabendo mesmo por quê e para onde. E aí você me pergunta, como assim? Sabe por quê? Nunca antes tinha conhecido o que ele agora vai conhecer. E olha só, irmãos, enquanto ele está gozando desses prazeres, ele não se dá por conta de que ele está vivendo uma coisa tremenda, uma coisa linda, por estar junto do Pai, por ter alguém que te proteja, que te guarde, alguém que está sempre a olhar por você, por mim. Aí, a decisão dele é pedir ao pai a parte dele, aquilo que por direito ele só teria depois que o pai dele
viesse a falecer. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Mas ele quer logo, ele quer já. E é isso que o adversário está fazendo com muita gente, colocando o desejo do logo, do já. Porque ele sabe que se der tempo, irmão, se der tempo, e se pudermos pararmos para pensar, a gente não vai cometer a coisa errada. Por isso o adversário não quer que pensamos, que paramos e perguntamos a Deus. Ele quer que tomamos a atitude logo. Veio na mente, toma logo a atitude. Porque muitas das vezes a atitude parte dele. O desejo vem dele. E ele te leva a errar. Ele decide sair da casa do pai. Ele vai, como você conhece a história, ele sai, vai conhecer outros lugares. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, e deixa eu ser breve, que depois dele sair da presença do pai, foi que ele se deu conta do privilégio que ele estava gozando. Foi depois de se afastar do seu pai, que ele pôde então entender que até os empregados do seu pai viviam uma vida muito melhor do que a que ele está vivendo agora. Eu estou falando, irmão, de alguém que tinha tudo nas suas mãos, gozava de todo o privilégio, mas não enxergava, não entendia que ele estava gozando desse privilégio. O filho pródigo precisou sair da presença do pai, da casa do pai, ele precisou se retirar e ir sair. E depois que sai, é que ele vai entender, ou ele vai reconhecer o erro que cometeu. Irmãos, e é por isso que eu quero chamar a sua atenção na tarde desse dia. Pare para ver, pare para pensar. Comece a observar os privilégios que você tem gozado com Deus. As coisas que Deus tem feito por você, que você entende que se você não tivesse com Deus, você não estaria vivendo situações como você está vivendo a de hoje. É difícil, mas Deus nunca te deixa passar sozinho, Ele sempre passa com você. É depois que saiu da presença do Pai, que ele caiu por si, foi que ele se deu por conta de que até os empregados de seu pai gozavam de uma vida boa. E ele agora está se deparando comendo bolotas com porcos. Para analisar, irmão. Alguém que tinha tudo nas suas mãos, comia da boa comida, bebia da boa bebida, se vestia bem, tomava o seu banho, tinha sua cama para deitar. E hoje não tem um lugar sequer para declinar a sua cabeça, irmão. Tudo isso, irmão, a atitude precipitada. Muitas das vezes, irmão, a gente toma atitudes que lá na frente a gente diz a mesma coisa que poderia estar dizendo esse menino. Por que eu fiz isso? Se eu soubesse que isso iria me levar para um buraco, eu não teria ido. Se eu soubesse que esse caminho era um caminho escuro, eu não teria ido. E esse é o problema. É que não adianta você fazer para depois se arrepender. E muitas das vezes Deus, pela sua infinita misericórdia, te dá tempo até de se arrepender. Mas é bom que paramos, pensamos, antes mesmo de tomar qualquer que seja a atitude. Sabe, irmão, eu tenho aprendido algo muito importante para a minha vida e acredito que para a sua vida também. Não adianta perguntarmos a Deus e sequer esperarmos de Deus, a resposta, sem saber o que Deus vai falar e já sair fazendo. E depois dizer assim, mas eu perguntei a Deus. O problema aqui não é perguntar a Deus, é entender se Deus está de acordo com o que você lhe está apresentando. Essa semana eu falei algo com alguém que é uma parábola, particularmente, posso dizer. Muitas das vezes a gente só quer falar, e Deus ele está a nos escutar. Só que o problema, irmão, não é Deus. É que a gente só quer falar e não consegue ouvir a Deus. Não consegue seguir os conselhos, as orientações de Deus, pelo fato de só falarmos e não deixarmos o Espírito de Deus falar conosco. É meio que abafamos o Espírito, impedimos de falar, a gente só quer falar, a gente só quer apresentar para Deus problemas, a gente só quer apresentar para Deus os nossos projetos, os nossos sonhos, e não queremos ouvir aquilo que Deus ele agora tem para nos dar, para nos falar. Esse é o problema. Sabe aquela vez que você pega o telefone e você liga para alguém e diz assim, oi, alô, eu não estou te ouvindo, mas a pessoa do outro lado consegue te escutar perfeitamente. Não é? A pessoa diz, olha, eu estou te ouvindo. E você do outro lado diz, eu não estou escutando. Fala, mas... E muitas das vezes é isso, irmão, que está acontecendo com o povo de Deus.
Ele só fala, mas não escuta. Ele só fala, mas não escuta. E isso é um perigo, irmão. Você já parou para analisar que se o filho pródigo, a atitude dele fosse uma outra, se ele chama agora o seu pai, ele senta com o seu pai e pede ao seu pai uma orientação, uma direção. Papai, eu estou com um projeto diferente. Eu quero viver algo que ainda não vivi. O Senhor tem algo para me aconselhar. O Senhor que é alguém mais vivido do que eu. Eu estou com um projeto de sair de casa, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. Só que ele não toma um conselho. A atitude, irmão, que ele tomou foi precipitada demais. E, obviamente, irmão, o gosto foi amargo demais. E graças a Deus, irmão, que o pai estava ali, de braços abertos, já esperando. Graças a Deus, irmão, que o nosso pai, ele está sempre de braços abertos, nos esperando. Só que, irmãos, antes de tomar qualquer que seja atitude, primeiro sente com Deus, converse com o teu pai, peça a ele a orientação que vai sempre te orientar de maneira certa. A atitude precipitada, irmão, pode te levar a lugares que você jamais desejou ir, pode causar danos que você jamais desejou, pode te trazer resultados indesejáveis. Sabe por quê, irmão? Porque é isso que nós estamos vendo, e é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Pessoas com atitudes precipitadas, pessoas que por qualquer coisa quer abandonar a Deus como se Deus fosse o culpado do seu problema. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Por qualquer coisa você quer abandonar o barco. Por qualquer coisa você quer logo largar a Deus e acha que Deus é o culpado dos seus problemas, quando se na verdade Deus é a solução para todos os teus problemas. Deus é a solução para todos os teus problemas, irmãos. Para analisar, irmão, ele saiu. Olha só que interessante. Ele saiu, ele foi viver o que então desejava o seu coração viver. Só que enquanto tinha dinheiro, meu Deus, enquanto ele tinha para gastar, tudo era bom. Só que, irmãos, o prazer da carne, no momento é bom, mas no final é doído. Enquanto ele tinha para gastar, ele tinha até quem viesse gastar com ele. Ele encontrou pessoas que se ajuntou para gastar com ele. Enquanto tinha, estava bom, mas só que acabou. E ele foi se vendo numa situação difícil, complicada. Ele começou a entender que o dinheiro não é nada quando se está distante de Deus. Você está entendendo, irmão? Aí ele começou agora a viver em pensamento o que ele já vivia real. Porque quando estava com o pai, ele nunca sentou para ver os prazeres que estava gozando. Depois que se afastou do pai, foi que ele deu por conta. Com meu pai não tinha nada disso. Com o meu pai eu tinha para comer, para beber. O meu pai nunca escondeu nada de mim. Tudo que é do meu pai é meu. E hoje eu estou vivendo uma vida de fracassos e derrotas. Aí ele entende. Nem os empregados do meu pai são tratados como eu estou sendo agora. Porque é isso que o adversário ele faz com você. Depois de te arrancar da presença de Deus, ele te maltrata, ele te pisa, ele te humilha. E o prazer do adversário é mostrar para todo mundo que ele está te humilhando. E pessoas te olham com um olhar de desprezo, a ponto de você entrar em depressão. Então, irmãos, antes de entrar antes de tomar esse tipo de atitude, ore, peça a Deus direção. Peça a Deus controle. Senhor, me dê um controle. Senhor, me dê um controle. Eu preciso ser controlado, Senhor, pelas emoções, pelas atitudes. E essa é a palavra que eu deixo para você na tarde desse dia. Amém? Graças a Deus.